Vai de Senhor para a igreja. Amém. Estou contente pela oportunidade de estar aqui pode-se dizer, nos primeiros cultos do ano, né? Primeiro culto de domingo do ano, onde estamos adorando a Deus, e o pastor me procurou para me dar esta oportunidade. E o pastor olhou para mim assim e falou: não senti muita confiança, camarada, não está muito entusiasmado, não. É porque eu tenho um sistema comigo de preocupar sempre quando está acabando o ano ou quando está começando o ano. Por exemplo, uma mensagem para o fim de ano. Qual seria a última mensagem do ano? Aí eu peço a Deus me dê essa graça, se fosse me dar a oportunidade. E aqui, enquanto o pastor falava: irmão, traz uma palavra, minha preocupação era essa: qual será a primeira palavra deste ano, do culto de domingo? Pregar, irmãos, para nossa vaidade, pregar para falar o que nós queremos falar, eu acho que não combina comigo. Glória a Deus. Eu já acho que passei dessa fase faz tempo de querer aparecer em alguma coisa. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, vamos ler um versículo muito conhecido, mas é o que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Quem ama a palavra de Deus pode dizer amém? Amém. Quem quer ler comigo, diga amém. Amém. Então vou ler assim. Eu vou ler, depois a igreja repete, amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 1, 2, 3, toda a igreja. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse escritor aos Hebreus, ele vai trazer uma profundidade no poder da palavra de Deus, onde ele apresenta ela como algo que penetra onde nada poderia penetrar. Porque ele faz essa comparação com a espada, mas ele diz assim: ela penetra até a divisão. E aí ele usa uma linguagem que não era muito comum, e ele vai apelar para um lado, falando de alma, falando de espírito, e ele diz que esta palavra, ela tem o poder de achar, se necessário, esse espaço para penetração. Isso é uma manifestação do poder desta palavra. E eu assumi aqui nesse texto, cortando alguns outros assuntos, que a palavra, essa Bíblia que nós temos, é a palavra de Deus. Diferente de alguns conceitos que as pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu já não participo disso. Para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Então por isso nós temos que entender a responsabilidade que esta palavra traz para nós. O que ela reflete em nós. Eu lembro que eu estava trabalhando no CEL, quem não sabe o que é CEL, é Centro Educacional Unificado. Estava trabalhando no CEL e lá tem uma biblioteca. E essa biblioteca, quando as pessoas não procuram mais os livros, eles são descartados. Eles colocam numa estantezinha, espécie de uma cadeira, e tem um aviso em cima: doação. E ali naquela biblioteca, ele sempre dispensava livros de vários gêneros,
quadrinhos românticos, mecânica, livros de universidade, etc. Até que um dia estava ali para ser dispensado, para ser doado, uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, capa preta. E eu fiquei muito curioso, querendo saber o desfecho daquela história. Porque aquela Bíblia estava para ser doada. E passou-se o primeiro dia, e eu olhava na estantezinha lá, a Bíblia está lá ainda. Passou-se o segundo dia, olhei, a Bíblia estava lá. Aí eu já não olhei mais com tanto entusiasmo, olhei, terceiro dia, a Bíblia estava lá. E assim foi passando dias e mais dias, e quando vai passando muito tempo, que eles não pegam os livros, aqueles livros são jogados no lixo. E já tinha 15 dias que aquela Bíblia estava lá. E aí eu não vi mais o paradeiro dela, mas o provável é que ela foi jogada no lixo. O provável é que ela foi dispensada. Ninguém quis pegar aquela Bíblia para levar para sua casa, para ser seu livro. E aí eu fiquei pensando comigo, nós como servo de Deus, nós como cristãos, o que a Bíblia representa para nós? Que a Bíblia ela contém mensagem de Deus que muda o homem. E quantas pessoas aflitas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas atribuladas, a partir do momento que abriram a Bíblia em um texto, tiveram ali uma resposta da parte de Deus, tiveram alívio, tiveram consolação, tiveram ânimo, tiveram coragem, foi aumentada a sua fé, ou foi criada alguma fé, porque ele foi aonde havia uma fonte, ele foi até a Bíblia. E esse desprezo pela Bíblia, eu tenho comigo que é exatamente porque as pessoas não conhecem o seu valor. Nós gastaríamos tempos e mais tempos falando do valor da Bíblia. Mas existe um salmo, o Salmo 19, e ele vai dizer a partir do verso 7 assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O juízo do Senhor são verdadeiros e justos, justamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Isso é uma mensagem daquele que teve uma experiência com a palavra de Deus. Ele reconhece o poder da palavra de Deus. Ele reconhece a grandeza da palavra de Deus. Porque a partir do momento que você teve experiência com a palavra de Deus, você vai saber que esta palavra não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que penetra, é uma palavra de poder, é uma palavra que é viva, é uma palavra que é transformadora. Eu tive uma juventude muito perturbada e eu desenvolvi, depois se vocês quiserem pesquisar, a sociopatia. E o sociopata, ele não se importa com o sentimento dos outros. Ele faz o mal e ele muitas vezes sente o prazer no mal que ele faz para os outros. Ele se alimenta muitas vezes de ver alguém sofrendo, da dor de alguém. E eu, durante a minha vida, antes de conhecer o Senhor, eu tinha praticado sim muitas maldades, eu tinha feito sim muitas coisas ruins, e por mais que as pessoas falassem alguma coisa para mim, aquilo não fazia com que eu me importasse. Mas um dia eu tive uma experiência com a palavra de Deus. Pregaram a mensagem de Deus para mim. Eu aceitei esse Jesus. E Jesus falou comigo. E eu conheci a Bíblia. E de repente eu estava em casa. Eu tinha um coração duro. Eu era uma pessoa conhecida pelas minhas maldades. Nos anos 90,
As pessoas não tratavam os animais como tratam hoje. E ele sempre, quando alguém pedia assim, eu preciso sacrificar meu gato, você mata ele para mim? Eu falo, com prazer. Eu preciso matar meu cachorro, mas não tenho coragem. Aí o outro falava assim, sabe quem faz? Tem um camarada assim na rua tal, assim, ele vai vir. E eu tinha aquela satisfação. Mas quando a palavra de Deus veio na minha vida, eu ia para debaixo do chuveiro para chorar, eu não chorava. Eu não me importava com nada e com ninguém, mas eu chorava e as lágrimas caíam junto com a água do chuveiro. Eu não queria que as pessoas ouvissem eu chorando, e eu chorava em voz alta, e aquilo que vinha na minha mente era, por que eu agi assim? Por que eu fui desta maneira? Sabe o que fez a mudança? Foi a penetração da palavra. Ela alcançou aonde ninguém podia ter alcançado. E aquela pessoa má, cruel, que gostava de todas as coisas ruins, agora estava chorando, irmãos. Chorando, arrependido de algumas coisas que eu fazia, e estava lembrando comigo, por que eu fiz isso? Sabe quem muda? É a palavra de Deus. Aquela Bíblia foi desprezada naquele lugar, porque aquelas pessoas não tiveram um encontro com a Bíblia. Não tiveram um encontro com a palavra de Deus. Não vivenciaram algo neste caminho que é conhecer as verdades de Deus. João diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É algo profundo, irmãos. É algo profundo. Eu fiz um transcrito de um livro antigo, eu vou ler para vocês aqui. Ele fala assim, como a Bíblia não tem igual, traz paz tranquila ao que crê e firme esperança do futuro, resolve os grandes problemas da vida e do destino, inspira um viver de pureza, paciência e piedade, enche o coração de amor a Deus e do desejo de fazer bem aos outros, prepara-nos para a utilidade aqui nesta terra e para o lar celestial, ensina o valor da alma ao revelar o preço pago por ela e remi-la, faz-nos saber o único antídoto para o pecado e apresenta o único e perfeito código moral que haja sido traçado, conta-nos o futuro e nos dá a preparação necessária para enfrentá-lo, torna-nos valorosos, fortalece-nos a adversidade, ilumina o nosso escuro vale da morte, aponta para a vida eterna, conduz a Deus e a Cristo, cujo conhecimento significa vida sem fim. É o livro pelo qual nós devemos viver, é o livro pelo qual nós devemos morrer. A Bíblia contém os ensinos de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras, suas decisões são imutáveis. É o mapa para o perdido, alimento para o faminto, a bússola para o piloto, águas cristalinas. Leia para ser sábio, creia para estar seguro, pratique para ser santo. Ela contém a luz para esclarecer, alimento para suster e poder para nos animar. Por ela, o céu é conquistado e as portas do inferno derrotadas. Aleluia! Glória a Deus! Existem circunstâncias em que o homem entra, caminhos, decisões que o homem entra, que é muito difícil tirar ele de lá. Alguns entram pelo caminho da prostituição, outro do jogo, outro das drogas, e assim por diante. São caminhos difíceis. E eu já vi pessoas que, pelos diagnósticos humanos, a sentença era não. Não, não tem jeito. Você sabe o que é menear a cabeça? Menear a cabeça é fazer assim, ó. Eu fui uma das pessoas que alguém falou assim, isso daí nunca vai ter jeito, nunca vai mudar. Mas não somente eu, muitas outras pessoas
que passaram por grandes especialistas, por médicos dedicados, e deram remédios, e deram outros paliativos, e fizeram tratamento, e nada disso resolveu. Mas quando teve encontro com a palavra de Deus, a palavra de Deus fez efeito. E esta pessoa hoje, talvez seja um de vocês que estão sentados aqui, foram mais um liberto, mais um resgatado, mais um livre das amarras do inimigo para adorar a Deus. Conheci pessoas aprofundadas nas drogas, aprofundadas, que ninguém dava mais nenhuma palavra de escape, de ânimo, diagnóstico positivo. Mas em um culto simples, com poucas pessoas, não tinha artista, não tinha grandes aparelhos, tinha uma pessoa pregando a palavra de Deus. E quando esta, era uma prima minha, estava afundada nas drogas, ouviu a mensagem de Deus, em um culto no lar, ela falou: a partir de hoje eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não uso mais droga. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. A palavra de Deus tem o poder de regenerar. A palavra de Deus é o que traz a cura. A palavra de Deus é o que traz a mudança necessária que nós precisamos. Deixa eu olhar aqui para... E essa palavra, irmãos, ela é poderosa. O escritor aos Hebreus vai dizer sobre um poder que ela tem, mas ele aponta que ela é uma palavra viva. Uma palavra que vai trazer grandes efeitos na vida daquele que abre o coração. Mas assim como aquela Bíblia foi desprezada lá no meu trabalho, e certamente lançada ao lixo, muitas pessoas estão desprezando hoje. Aí você fala: não, mas isso é comum. Mas o ruim é quando o desprezo pela palavra ultrapassa o mundo e entra para dentro da igreja. E é onde as pessoas já não querem mais, não tem mais compromisso, não se envolve mais com a palavra de Deus. Então isso vai trazer prejuízos para qualquer igreja que rejeita a palavra de Deus. Eu também sou um pouco saudosista, não queria ser assim. Às vezes eu fico com raiva de mim mesmo, eu falo: aquilo já passou, você tem que viver o hoje. Mas eu me lembro do poder que traz o avivamento da palavra. E olho nos nossos dias e vejo o desprezo de muitos lugares pela palavra de Deus. Até falo brincando, igreja cigarra. Porque canta, canta, canta e morre seca. Aqui vocês são privilegiados, porque aqui tem um tempo hábil para a palavra de Deus. Tem lugares que eu já até recebi convite para pregar em lugares assim: irmão, você vai lá na nossa igreja pregar a palavra. E canta, e isso, e aquilo, outro e tal. Acontece tanta coisa. Ah, irmão, esse não passa do horário, hein? Você tem 5 minutos para pregar a palavra. Aí eu olho assim, faço que nem minha esposa. É a última vez que eu vou pregar aqui. Então vocês vão ter que ouvir pelo menos meia hora. Goste, não goste, faça a cara feia. Se gostar, coma mais. Se não gostar, coma menos. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Porque quando a palavra de Deus é pregada, vidas são transformadas. As pessoas estão substituindo a palavra de Deus. As pessoas estão substituindo a mensagem que deveria ser transmitida. E isso é nocivo, e isso é maléfico, e isso é ruim. Hoje em dia, o que mais se encontra são igrejas que se tornaram sincretistas. Elas pegam, absorvem coisas de outras religiões, não do cristianismo, incorporam no seu culto, e
no seu conceito, né, estão fazendo lá um grande trabalho para Deus. Pega o talite, não vê ninguém com talite aqui, graças a Deus. Pega o quipá, né? Corre para colocar uma arca aqui. Mas quando fala do judaísmo, a gente até que não tem tanto assim aversão, né? O ruim é quando estão hoje passando para elementos da cultura africana, dos cultos africanos, e hoje você chega em uma igreja, dependendo da igreja que você for, você não sabe o que é. Se você foi num terreiro, se você foi numa igreja, porque as coisas estão bagunçadas. Isso é fruto do desprezo da palavra de Deus. Nós temos um ensinamento histórico. E qual ensinamento histórico é esse? A igreja que hoje se denomina de católica, ela foi o nosso ensinamento histórico de como é desprezar a palavra de Deus. Uma vez que despreza a palavra de Deus e coloca os rituais e coloca tantas outras coisas na frente, abre caminho para quê? Para que a heresia, para que o engano esteja na igreja. E dispensa comentário. Alguém que despreza Jesus para fazer um culto à mãe de Jesus, a gente não precisa nem comentar aqui. Dispensa comentário. O problema não é este povo, o problema é o que a igreja moderna está se tornando. Com esse sincretismo religioso e movimentos que não agradam a Deus, proveniente do quê? Do desprezo da palavra de Deus. Eu tinha um pastor que gostava de dizer essa palavra: as pessoas morrem de sede com a água nas mãos. Porque ele dizia que a Bíblia tem aqui a água e as pessoas estão morrendo de sede. E quando estão com sede, nós muitas vezes, pela nossa necessidade, nós ficamos o quê? Vulneráveis. E no nosso processo de vulnerável, nós queremos abraçar qualquer coisa que possa nos socorrer. Existem muitas pessoas que não se recorrem da excelência da palavra de Deus, mas vai se recorrer em tantos artifícios que hoje em dia existem e acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. Uma igreja, ela se torna uma igreja forte quando ela tem um alicerce. Toda construção, ela precisa de ter uma estrutura. Toda construção precisa de ter uma base. Porque a estrutura vai suportar o peso, a estrutura vai suportar os intempéries. E se você estiver alicerçado na palavra de Deus, Jesus disse que aqueles que ouvem e praticam é comparado àquele que edificou a sua casa na rocha. Enquanto muitos estão baseando a sua vida em castelos de areia, castelos bonitos, vistosos, agradáveis, mas que não têm o poder de suportar a diversidade, a dificuldade. Aquele que muitas vezes na sua simplicidade ficou na rocha, ainda que não bonito, ainda que não vistoso, mas estando no lugar certo, a tempestade virá e você estará firme em Deus. Aleluia. Sabe que eu gosto de John Wesley? Um rapaz que nasceu lá nos 1700. E aconteceu um fenômeno com ele muito interessante. O pai dele é um pastor. Tinha muitos filhos, morava atrás da igreja. Morava numa casa de madeira. E, por um motivo, pegou fogo. E ali resgataram ele na última hora para a oração da mãe dele. Resgataram ele e a mãe dele falou: esse é um tição tirado do fogo. Ela queria fazer uma alusão de que ele era um escolhido de Deus. E para tanto ele se dedicou, para tanto ele se empenhou, ele se esforçou, ele se comprometeu. E houve um momento na vida dele que as pessoas estavam vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, só que não era Estados Unidos ainda, era ainda uma colônia da Inglaterra. E ele pegou uma embarcação e foi entusiasmado.
eu vou evangelizar a colônia inglesa. E ele foi entusiasmado. Só que no meio do percurso, aconteceu o quê? Uma tempestade. E os cristãos moravianos, parecia que quanto mais eles estavam perto da morte, mais eles cantavam e glorificavam a Deus. O barco estava balançando de uma forma violenta, quase a se despedaçar, e aqueles que estavam ali, estavam exaltando a Deus, e cantando, e glorificando, exaltando e glorificando. Eles estavam à beira da morte, mas adorando a Deus. E John Wesley estava morrendo de medo. Estava apavorado. E ele olhou para ele mesmo e falou assim: rapaz, eu sou que crente eu sou? Ele ficou com vergonha dele mesmo. Falou assim: que sem vergonha, os irmãos estavam adorando, os irmãos estavam cantando, os irmãos estavam exaltando, eu estava morrendo de medo, eu estava encolhido. E ele conversou com um dos líderes lá, e o camarada falou assim: é assim mesmo, você precisa buscar mais a Deus. E aquela vergonha que ele passou, serviu para ele ser mais intenso na sua busca com Deus. Então ele fez uma imersão na palavra de Deus. E a diferença de quem conhece a palavra de Deus e anda pela palavra de Deus, é que ele não anda pelo seu próprio emocionalismo, é que ele não anda pelo seu próprio entusiasmo, porque o nosso entusiasmo nos trai. Nós queremos fazer, nós estamos com vontade de fazer, mas muitas vezes nós não temos a estrutura para fazer. E era isso que aconteceu na vida dele. Porque quando você lê a Bíblia, você não vê um livro só contando testemunho de bênçãos e vitória. Prosperidade, aqui você pega a chave, aqui você pega a bênção. Não, você vai ver Davi se humilhando diante de Deus. Deus, tem misericórdia da minha vida. Você vai ver Moisés em desespero na frente do mar, falando: Deus, o que eu faço nessa situação? Você vai ver que Elias está ali sozinho. E do outro lado tem um exército de falsos profetas. Você vai ver que homens de Deus como Jeremias tiveram angústia, choraram. Ezequiel perdeu tudo, foi levado cativo. É isso que você aprende quando você vai ler na Bíblia. E isso vai mostrando para você que a realidade de servir a Deus não é simplesmente uma fantasia. Você não simplesmente levanta as mãos para aceitar Jesus e agora Ele te coloca debaixo de uma redoma de vidro e te protege de tudo e de todos, e agora é só bênção e felicidade. Não, isso não é evangelho. Eu queria que a nossa vida fosse assim. Eu estou sendo abençoado hoje e vivesse uma constância. Mas a nossa vida é uma vida de oscilações. Hoje você está aqui dando glória a Deus, exaltando ao Senhor, mas amanhã você pode estar desanimado. Mas quando você ouvir esta palavra vai penetrar, esta palavra vai trazer vida, esta palavra vai arrancar a tristeza, esta palavra vai arrancar as preocupações, esta palavra vai arrancar a ansiedade, esta palavra vai te trazer fé, e você vai ter o desejo de fazer mais para a glória de Deus. Ali o Wesley falou: rapaz, eu preciso ser mais crente. Tem coisas que acontecem na nossa vida, nem toda vergonha, aprenda isso, nem toda vergonha que você passa é ruim. Tem coisas que é muito bom para nós. Nós temos que passar vergonha mesmo, em alguns momentos. A vergonha que nós passamos em algum momento, ela é pedagógica, ela nos ensina. E aquilo que ele passou por ser apenas um entusiasmado, apenas um empolgado, agora o levou a uma vida de mais dedicação espiritual e principalmente com a palavra. Aquilo foi tão impactante na vida de John Wesley, que ele começou a pregar nas igrejas anglicanas que tinha na sua época, e os camaradas falaram: rapaz, não prega mais isso aqui não. Vamos fechar a porta para esse camarada. Ele só está falando contra o pecado. Ele só está falando do poder de Deus. Ele só está falando sobre santidade. Ele só está falando sobre intimidade. Nós não queremos isso aqui não. E aí começou a bater aquelas portas, fechar as portas para ele. Ele ia para um lugar,
Não, você não prega mais aqui. Você está muito duro, rapaz. Aqui nós gostamos de uma palavrinha mais mole, sabe? Coloca um açúcarzinho. Agradar as pessoas. Como que as pessoas vão vir para a igreja se você começar a trazer essa palavra dura? Aí ele falou assim, rapaz, eu fui impactado por Deus, não foi o homem, não foi a mulher, não foi a carne, não foi alguém de cargo. Quem me chamou foi Deus. Eu tenho que fazer aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Quando todas as portas se fecharam para ele, ele foi para a praça pública. E lá ele começou a pregar a palavra de Deus. E as pessoas iam passando pela praça para poder seguir o caminho para trabalhar. E ouviam a palavra de Deus. E começavam a se interessar pela palavra de Deus. E aquelas pessoas começaram a se converter. E a história conta que havia uma grande imoralidade na Inglaterra. E aquele homem, ele não ganhou um bairro, ele não ganhou uma cidade, mas ele conquistou um país, porque ele decidiu pregar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, irmãos, as coisas começam a mudar. Aquelas pessoas gostavam da vida boêmia, gostavam do bar, gostavam de tantas coisas erradas. Mas a palavra de Deus começou a incomodar a eles, e eles começaram então a viver agora um estilo de vida diferente. Quantas vezes você já aconselhou alguém? Muda de vida, sai dessa situação. Faça isso, faça aquilo. Mas a sua palavra ela não tem poder. Ela tem, muitas vezes, um peso muito bom no conselho, na responsabilidade, no carinho que você quer que aquela pessoa mude de situação. Ah, irmão, mas quando é a palavra de Deus? Quando é a palavra de Deus? Aí é mudança. É o que nós precisamos. E eu orando a Deus, penteando meu cabelo, preocupado em vir para o culto e não amassar o meu cabelo, e pensando, Senhor, o que eu vou falar? Porque eu não quero falar uma palavra simplesmente para agradar as pessoas, ou para uma vaidade minha. E Deus falava, lembra daquele desprezo que as pessoas fez com a Bíblia lá no seu serviço? Fala para eles não ser igual. Fala para eles amar a palavra, comer a palavra, viver pela palavra, abraçar a palavra, dormir com a palavra, acordar, lendo a palavra. Porque enquanto eles fizerem isso, eles estão salvando-se a si mesmos. E eu quero finalizar com uma palavra de Dwight Moody, que ele escreveu na capa da Bíblia dele essas palavras: essa Bíblia vai te afastar do pecado. Vocês conhecem a frase toda? Conhece, pastor? Essa Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa Bíblia. Então a reflexão que eu deixo para vocês, a mesma palavra de Dwight Moody, é o que eu deixo para você nesta manhã. Essa Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa Bíblia. Deus abençoe, meus irmãos.